jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém? Podem se assentar. Sobe aí de novo. Agora olha para mim. Nessa época que está um pouco mais frio, a gente observa que o povo fica moado, né? O glória a Deus. O que eu quero falar com os irmãos essa noite é o que o próprio Jesus falou. Olha aqui para mim. Você quer aprender a palavra? Existe uma pergunta que muitas pessoas fazem: pastor, por que fulano, ciclano, beltrano está tanto tempo dentro das igrejas ou dentro de uma igreja, mas até hoje não houve uma mudança no caráter, na vida, não mudou nada? Ou seja, a pessoa, se ela já era ruim, ficou mais ruim ainda. Se ela já era uma pessoa de uma índole ruim, ficou pior. Ou se a pessoa já era triste, ficou mais triste. Quero falar para os irmãos que esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é o que ele diz lá no Evangelho de Mateus: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. O propósito de Deus é mudar a vida de todo mundo, caráter, pensamento, atitude. Ele quer mudar a sua vida também. Não importa o estado que você chegou aqui hoje, deprimido, abatido, endividado, não dorme à noite, só dorme se tomar remédio, olhe lá, porque você está preocupado com as coisas que você tem que pagar no outro dia e você não tem visto portas abertas. Deus está preocupado em mudar toda a sua vida, mudar a sua história. Deus está preocupado em tirar essa angústia do seu coração, para que você sinta a paz dele dentro de você. Glória a Deus. Quem quer sentir a paz do Senhor no seu coração? Mas a pergunta continua, porque muitos que já até conhecem a palavra não mudaram de vida e dizem que servem a Deus há anos. Porque, irmãos, uma coisa é dizer que serve a Deus, outra coisa é ser ovelha de verdade. Uma coisa é dizer: eu sou servo de Deus, eu sou serva de Deus, eu sou membro da igreja tal, do lugar tal. Uma coisa é fazer isso, outra coisa é ser ovelha de verdade. A Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo: quem é ovelha? Quem é minha ovelha? Ela me segue, ela escuta a minha voz, ela ouve a minha palavra. Quando eu falo, ela obedece. Já reparou? Você já reparou que quem tem sinceridade diante de Deus, esse muda. Esse você olha para ele e fala: aquela mulher não é mais a mesma, aquele homem não é mais o mesmo. Por quê? Porque ele saiu do estado de ser uma pessoa comum para ser uma ovelha. Jesus disse isso. Ele está dizendo no versículo 27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Glórias. Por que muitas pessoas não mudam de vida de nada? Porque elas estão dentro das igrejas, Jesus está falando com ela, às vezes através de um hino, às vezes através da pregação de um pastor, ou às vezes na hora da oração. Jesus está falando com você, às vezes até lá na sua casa, a respeito do que aconteceu na igreja. Ele está falando contigo, só que você não ouve, você não para ouvir, você não deixa entrar dentro do seu coração a palavra que é pregada. Deus. Então você não é ovelha. Jesus disse aqui: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite: quem é ovelha aqui? Levante a mão. Aleluia. Você não é ovelha do pastor Bonan somente. Você é minha ovelha porque eu sou o pastor da igreja, então eu faço questão de ter você como ovelha. Mas na verdade nós somos ovelhas mesmo, é dele. Glória. Ele é o maior pastor, ele é o melhor de todos os pastores, ele coloca todos os pastores no seu bolso, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o pastor dos pastores. Só o Senhor é E se Deus. não está tendo uma mudança na sua vida, o culpado não é ele, o culpado é porque
falando, não faz isso, mas você está fazendo. Quantas vezes Jesus está tocando, isso não me agrada, mas você está insistindo no erro. Quantas vezes Jesus está falando, isso aí que você está fazendo não está errado, mas você está insistindo no erro. Como é que você quer mudança? Largue de ser uma pessoa comum, vem ser ovelha, vem ouvir a voz do pastor. Só o Senhor. Quantas vezes Jesus está usando tanta gente para falar com você, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu pastor, e a própria palavra ela está usando, as circunstâncias já estão sendo movidas por Deus para falar com você, mas você fala, não, você quer fazer, não o que Ele manda. A ovelha, ela ouve a voz dele. Ele está dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia. Quem não é ovelha não ouve a voz dele, ouve só a voz da própria cabeça. Quem não é ovelha é apenas um membro de igreja, é apenas um crente, é apenas um evangélico. Ele não quer ouvir a voz de Jesus. Ele ouve, só que ele não guarda. Ele ouve a voz da sua cabeça, ele ouve sua voz da sua consciência, e a nossa cabeça, irmãos, engana muita gente. Quem já foi enganado aqui pela própria cabeça? Levanta a mão. Você pensou que era uma coisa, foi ver a outra. Levante as duas mãos, que essa aí pegou agora. Quem já foi enganado pelo próprio coração? Você sentiu uma coisa, achou que era de Deus, mas não era. Levante a mão. Porque é normal, não vou julgar pelo de você não. A Bíblia diz que o coração da gente às vezes é enganoso, entende enganar a gente. Agora, como fugir disso? É você ouvir Jesus, ouvir a voz dele, e ele está dizendo, se você é ovelha dele, se o seu coração for entregue para ele de verdade, você vai ouvir a voz dele, e ele está falando com você hoje. Pastor, como? Ele está falando, eu não sei. Ele está falando com muita gente aí no seu coração. Muita gente está aí sentada me ouvindo e está falando, pastor, isso aí que você está falando é para mim, pastor. E eu não sei o que você está passando, mas o pastor dos pastores, ele sabe. Entendeu? Quem entendeu? Eu não sei. Está vendo como é que ele está falando? De repente está falando assim, pastor, você está falando de um jeito que eu já até sei onde está o meu problema. Eu já até sei qual área da minha vida que eu não estou ouvindo a voz de Jesus. Eu não estou dando lugar para a voz dele. Então aproveita o culto de hoje. Aproveita que hoje ele está falando com você através da palavra e muda de vida. Fala com Jesus, hoje eu quero sair daqui uma nova pessoa, uma nova criatura. Jesus, hoje eu quero viver para o Senhor, para que os teus planos se cumprem na minha vida, para que as tuas promessas se concretizem na minha vida. Eu quero ser ovelha, e a ovelha ouve a tua voz. Diga para quem está do seu lado, se você é ovelha, você ouve a voz de Jesus. Quem não é ovelha, ele ouve só a voz da carne. Às vezes o pastor está pedindo na igreja uma oferta, e Jesus está falando no coração dele, leva a sua semente, leva a sua oferta, mas a carne está falando do outro lado, não leva não, não leva não, não leva não, posso não. Não está aí um negócio de uma música aí, rodando o dia inteiro nos rádios? O pessoal fala, posso não. Pode sim. Está rindo por quê, irmão? Não estou escutando não, porque todo lugar que você vai está tocando esse troço. Vai fazer outra coisa, que vai comprar outro negócio lá embaixo, mas você nem está precisando. Aí, posso sim, posso sim, posso sim. Passa cartão, cheque predatado, nem sabe se tem dinheiro, mas para fazer uma coisa para a carne, aí pode sim. Para fazer para Deus, vem a carne e fala, pode não, faz isso não, vai ficar com o pastorzinho, não vai dar na igreja não, meu irmão. Para de dar ouvido para a voz da carne, dê ouvido para a voz do Espírito Santo, dê ouvido ao Espírito Santo. Quem é ovelha, ouve a voz do seu pastor. Concorda, levante a sua mão. Quem é ovelha ouve a voz do pastor. O pastor é Jesus.
Diga: Jesus é o meu pastor. Ele é o meu pastor. E a Ele eu vou ouvir. Quantas vezes você quer orar e o seu pastor, que é Jesus, está falando no seu coração: ore, minha filha, ore, meu filho, porque eu quero ter comunhão com você. Mas a voz da carne está falando do outro lado: ora não, você vai cansar, vai doer o joelho, não ora. Aí você deixa às vezes de ouvir a voz do pastor, que é Jesus, para ouvir a carne. Aí fica sem orar, passa meses sem fazer uma oração. Ora assim quando vem na igreja, aí ora, que o pastor fala: vamos orar, vamos cantar, vamos cantar. Mas não é só na igreja, você também tem que ter os seus momentos de oração. Tem que ter oração de vez em quando, ou de vez em sempre, né? De madrugada, levanta, ora. Tem um momento com Deus, porque oração é intimidade com Deus. Nos últimos dias, irmãos, o diabo tem lutado muito para o povo não orar, não jejuar,